Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma leitura de Provérbios. Tudo bem? Vamos lá ver o que o Senhor tem para nos ensinar no dia de hoje, né? Hoje é dia 16 de abril, vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo 16. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cabe ao Senhor formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa os corações. Confia teus negócios ao Senhor e teus planos serão bem-sucedidos. Gente, o que ele está falando? É muito importante a gente ter projetos formulados em nosso coração. É muito importante a gente ter metas, é muito importante a gente planejar. É muito importante a gente ter esperança. Isso nos mantém vivos, isso nos mantém com saúde, isso nos mantém conectados. Mas é muito, muito, muito importante que você confie todos os seus negócios, todos os seus projetos ao Senhor. Que além de você confiar, que você consagre a Ele todos os seus projetos e todos os seus planos. Porque aí você vai ter bom êxito. Às vezes a gente decide ou a gente tem vontade de fazer alguma coisa e a gente esquece de pedir a Deus instrução, esquece de pedir a Deus que nos abençoe. Nisso daí a gente vai confiando só na vontade da gente, a gente vai confiando só na força do braço da gente e isso não é legal, né? Então, a cada projeto, a cada coisa que a gente tenha vontade ou esteja pensando em fazer, vamos lembrar de consagrar sempre ao Senhor esse projeto, consagrar esses planos, essa vontade, e certamente eles serão bem-sucedidos. Tudo fez o Senhor para seu fim, até o ímpio para o dia da desgraça. Todo coração altivo é abominação ao Senhor, certamente não ficará impune. É pela bondade e pela verdade que se expia a iniquidade. Pelo temor do Senhor, evita-se o mal. Gente, é pela bondade e pela verdade que você expia a iniquidade. Ou seja, quando você está repleto de bondade, quando você está na verdade, não tem como o mal estar ali junto de você. Quando você está repleto de verdade, não tem como as pessoas virarem e falarem algo que seja contrário a isso. Quando você vive de forma bondosa, quando você vive na verdade. E acima de tudo, é pelo temor do Senhor que se evita o mal. Vocês já pararam para pensar que se não existisse Deus, se não existisse o temor a Deus, por que você não faria ou não estaria no pecado? O que te leva a decidir pecar ou não pecar? Quando você escolhe realmente os caminhos que levam a Deus, vocês já pararam para pensar que dificilmente você cai nas tentações ou você cai no pecado? Às vezes você cai em algum ou outro pecado, mas jamais você cai num pecado mortal quando você realmente aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É muito difícil você cair nesses pecados pequenininhos. Você já vai abandonando um monte de coisas para sua vida, um monte de coisas que você sabe que prejudica, né? Então, é pela bondade e pela verdade que se expia a iniquidade e pelo temor do Senhor evita-se o mal. A gente vai evitando porque o caminho junto de Deus é um caminho tão bom, é um caminho tão cheio de paz, tão cheio de felicidade, que o que acontece? A gente simplesmente vai evitando estar em determinados ambientes, evitando estar na presença de determinadas companhias. Por quê? Porque a gente já não quer mais se alimentar daquilo. A gente quer já se alimentar das coisas que faz bem pra gente. Isso é importante, ter essa consciência, né? Quando agradam ao Senhor, os caminhos de um homem reconcilia com ele os seus próprios inimigos. Mais vale o pouco com justiça do que grandes lucros com iniquidade. Gente, do que adianta ter dinheiro, riqueza, bens, se tudo aquilo é fruto de estar passando por cima de um irmão,
está tirando vantagens, está explorando pessoas. Então, é muito melhor você ter pouco, é muito melhor você ter o suficiente para viver do que você ter grandes lucros, do que você ter riquezas, só que tudo isso é fruto de trabalho ou de exploração. Não é uma coisa digna. Deus não gosta disso, né? O coração do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Você pode até falar, eu quero fazer tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas quando você realmente está totalmente entregue a Deus, quem vai te guiando é Ele, né? A gente tem quando você realmente está entregue a Deus, quando você ouve o que Ele tem para te dizer, Ele vai conduzindo seus passos, Ele vai te dizendo, né? Você está tão entregue que você vai sentindo aonde que Ele te quer, por onde ir, o que fazer. É muito maravilhoso, né? Vocês já conviveram com uma pessoa que você olha e você fala, nossa Senhora, essa pessoa realmente, ela é ungida, ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Vocês já viram tanto que a pessoa que faz isso, ela é feliz? Você olha para ela, tudo tá bom. Não importa o que está acontecendo na vida dela, é uma coisa assim maravilhosa. Tudo tá bom, tudo tá bom. Ela é completamente plena, né? Não importa a dificuldade que ela está vivendo, ela é plena. É muito bom isso. As palavras do rei são como oráculos. Quando ele julga, a sua boca não erra. O que ele está falando aqui? Antigamente, os reis era como se eles fossem deuses, né? Abaixo de Deus era o rei. Não era como a gente tem hoje, que tem juiz, advogado, essas coisas. Então, qualquer questão que acontecia, quem julgava era o rei, né? E tem até uma passagem bonita de Salomão, que é quando aquelas duas mulheres chegam na presença dele com um filho, que uma tinha trocado o filho dela pelo da outra, porque o dela amanheceu morto. Eu não sei se vocês lembram. E Salomão, em toda a sua sabedoria, o que ele faz? Vamos dividir a criança ao meio, porque aí metade fica com uma e metade fica com a outra. Só que a mãe verdadeira da criança, a mulher que realmente era a mãe do menino, vira e fala, não faça isso, dê a criança para ela. Ou seja, ele era tão sábio, né? E ele era rei, que o que ele fez? No intuito de resolver o problema, a solução dele foi de dividir a criança ao meio. Com toda a sua sabedoria, a mulher que realmente era a mãe da criança abre mão da criança. Ou seja, pelo menos o filho ia continuar vivo, ainda que fosse criado por outra mulher. E aí, o que acontece? Salomão identifica, a mãe verdadeira é essa mulher que permitiu que fosse feita tal atrocidade. Então, ou seja, naquela época era assim, né? Balança e pesos justos são do Senhor, e são obra sua todos os pesos da bolsa. Fazer o mal para um rei é coisa abominável, porque pela justiça firma-se o trono. Ou seja, o rei, as pessoas, é tão importante isso, né, gente? Porque pela decisão de uma pessoa, você afeta toda uma nação. Então, o quão importante era ter um rei no trono realmente digno, um rei sábio, um rei que realmente tivesse inteligência e sabedoria, porque qualquer decisão que ele toma, toda a população, todo o povo, poderia ou não ser afetado, ou é afetado, né, pela decisão. É exatamente o nosso caso hoje com os nossos governantes, né? Às vezes a gente vai e faz as coisas e vota, mas não presta atenção, né? A decisão de algumas pessoas afetam diretamente na vida da gente. E a gente não tem esse cuidado, né? De estudar, de correr atrás. Isso é muito importante a gente procurar saber, né? Os lábios dos justos são agradáveis ao rei. Ele ama o que fala com retidão. A indignação do rei é prenúncio de morte. Só o sábio sabe aplacá-la.
Na serenidade do semblante do rei está a vida. Sua clemência é como uma chuva de primavera. Gente, vocês já fizeram algo que vocês não deveriam ter feito? Ai, pisei na bola, né? E às vezes não é nem o rei, às vezes é com a sua mãe. E que, no contrário de vir aquela reprimenda dura, ela tem aquele olhar de clemência e fala, não, eu te perdoo, meu filho. Não, tá tudo certo, só não volte a errar. É tão bom quando a gente tem essa experiência de clemência do outro, né? Então, vamos tentar lembrar dessa experiência, mas não lembrar e ficar fazendo as coisas erradas esperando a clemência de alguém, mas vamos aplicar essa clemência com os demais. Às vezes, quem sabe com o seu filho, com o seu esposo, com um colega do trabalho, né? Ao invés de ser duro, aquela dureza, não, vamos ser clemente, vamos pedir instrução a Deus. Como que eu me porto aqui, né? O que fazer, como agir, como eu faço uma correção fraterna. Isso é muito interessante. Na serenidade do semblante do rei está a vida, sua clemência é como chuva de primavera. Adquirir a sabedoria vale mais que o ouro, antes adquirir a inteligência que a prata. O caminho dos corretos consiste em evitar o mal. O que vigia seus procedimentos conserva a sua vida. Olha isso, gente. O caminho dos corretos consiste em evitar o mal. Às vezes a gente vai pela vida fazendo coisas erradas ou tendo escolhas erradas por ignorância. Vocês já passaram por isso? Eu faço isso, eu tomo essa decisão porque realmente eu não sabia que isso era tão ruim assim. Não sabia que isso ofendia tanto a Deus assim. E é a mesma coisa da comida, né? Você corta uma comida, às vezes, quando você entende. Você já viu aquele vídeo que fala, um copo de Coca-Cola, um copo de refrigerante tem tanto de açúcar. Quando você vê aquela quantidade de açúcar, você fala, uau, então vou deixar de tomar refrigerante. Por quê? Porque quando a informação chega à sua vida, você realmente age com inteligência e fala, não, isso aqui não me convém mais. A mesma coisa é a palavra de Deus. A mesma coisa são os ensinamentos. A mesma coisa quando você vai se tornando uma pessoa sábia. Quando você procura estudar e cada vez mais você fala, não, isso aqui já não me convém mais. Não, conviver aqui neste ambiente também já não me convém mais. Então, isso é muito importante, né? A soberba precede a ruína, o orgulho a queda. Mais vale ser modesto com os humildes que repartir o despojo com os soberbos. Isso daqui eu acho que entra um pouco naquela palavra, né, que Deus fala, chame a sua casa, faça o bem às pessoas que não têm condição de te retribuir. Do que adianta você fazer um banquete, servir uma festa linda, maravilhosa para as pessoas que têm como te retribuir aquilo? Né? Convidar à sua casa só as pessoas que, então agora vão ir na minha casa, e agora vamos na outra. Então, às vezes a gente repartir o despojo com as pessoas modestas e humildes tem muito mais valor. Primeiro porque a pessoa chega e fala, uau, ela me convidou. Né? A pessoa se sente grata, a pessoa se sente amada, ela se sente querida. E aquilo é uma prova de amor tão grande que ela vai pensar assim, eu não tenho como retribuir isso. E ela foi e me trouxe aqui, ou ela me convidou para esse jantar, esse banquete. Então, a ideia é exatamente essa, né? As pessoas que não têm como te retribuir, que a gente procure fazer as coisas pelas pessoas que realmente precisam, mas que, acima de tudo, que elas não tenham como retribuir, porque isso vai fazer com que elas se sintam amadas. Quem ouve a palavra com atenção encontra felicidade, ditoso quem confia no Senhor. Inteligente é o que possui o coração sábio, a doçura da linguagem aumenta o saber. Gente, quando a pessoa tem um coração sábio, quando a pessoa vai estudando e quando a pessoa é sábia, ela pode até não conseguir praticar na hora, mas cada vez mais ela tem sede daquilo e cada vez mais ela quer estar na presença, né? Hoje de manhã mesmo, na hora que eu acordei,
aconteceu um evento aqui, né, que eu chamei meu filho e ele teve uma atitude que eu não gosto, e aí eu já saí do quarto dele e falei, ai, eu desisto disso, não vou mais fazer. Do quarto dele até a cozinha, ou seja, eu não dei 10 passos, eu já comecei a repensar e falar, Renata, não pode ser assim, cada um tem seu tempo, cada um tem o momento certo de ser chamado. Isso está muito óbvio para você. Você está tendo clareza dessa situação, mas ele ainda não está tendo. Então vamos rezar por ele, vamos colocar ele na presença de Jesus, que Deus interceda, que Maria interceda, né? Para que ele tenha a mesma clareza que você está tendo, porque só assim ele vai conseguir mudar essa atitude. Então, às vezes, e isso, por que eu consegui ter esse ensinamento? Por que eu consegui fazer isso comigo mesma? Por estudar, por correr atrás. Eu realmente, de um tempo para cá, eu tenho refletido muito sobre isso. E tenho, assim, abominado da minha vida atitudes, pensamentos que me afastam de Deus. E no instante que eu tomo a consciência daquilo, eu falo, Senhor, eu repreendo. Não quero conviver com isso, eu repreendo. Lava meu coração, limpa, tira, afasta de mim tudo aquilo que me afasta de ti, né? Então isso é muito importante. A partir do momento que você vai estudando, que você vai tendo sabedoria, que você vai entendendo da palavra, você vai tendo consciência do que é bom e do que é ruim, aonde você está agradando e aonde você não está agradando a Deus. Por isso é importante buscar, né? A inteligência é fonte de vida para quem a possui. O castigo dos insensatos é loucura. Gente, a inteligência é fonte de vida para quem a possui. Quando ele diz fonte de vida, eu imagino que não é qualquer coisa que te tira a paz. E quando você não está em paz, e quando você está com raiva, e quando você carrega rancor dentro de você, você não está tendo vida. Você está morrendo. Morrendo aos poucos. Você está vivendo na morte. Porque você vive odiosa, porque você vive com raiva, porque você já chega com cara feia e aquilo vai te consumindo e aquilo vai te consumindo. Quando você é inteligente, você realmente tem fonte de vida, porque as coisas podem estar péssimas, você pode estar carregando a cruz, você pode estar num momento de deserto, mas a sua certeza que Deus está ali e que é por Ele que você vai fazer carregar aquela cruz é tão grande que você não sai carregando isso para os outros. Que o seu rosto não reflete isso, as suas atitudes não são repletas de raiva, de angústia. As pessoas olham para você e nem parece que você está passando aquele deserto, nem parece que você está carregando a cruz daquele tamanho. Então isso é muito importante, né? A inteligência é fonte de vida. O coração do sábio torna a sua boca instruída e acrescenta-lhes os lábios o saber. As palavras agradáveis são como favo de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. Há caminhos que parecem retos ao homem, e contudo, o seu termo é a morte. Às vezes, gente, tem caminhos que a gente acha que tá certo. Só que se a gente analisar bem, o que tá falando aqui? Só que o seu termo é a morte. Então, cuidado com os caminhos enganosos, cuidado com os caminhos que estão muito ali floreados, estão disfarçados, né? Dá uma olhada, pensa, analisa direitinho. A fome do trabalhador trabalha por ele, porque sua boca constrange a isso. O perverso cava o mal, há em seus lábios como que fogo devorador. O perverso excita as questões, o detrator separa os amigos. O violento seduz seu próximo e o arrasta para o mau caminho. Quem fecha os olhos e planeja intriga, ao morder os lábios, já praticou o mal. Gente, às vezes a gente nem falou nada. Às vezes você tá caladinho, mas você tá aqui, ó, só arquitetando, só planejando. Então, às vezes não precisa fazer. Cuidado com os pensamentos, cuidado com aquela coisa de ficar remoendo, cuidado com planejar, cuidado com desejar algo de ruim para o outro, tá? Muito cuidado com isso. Isso não vem do Senhor. Os cabelos brancos
são uma coroa de glória a quem se encontra no caminho da justiça. Mais vale a paciência que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. As sortes lançam-se nas dobras do manto, mas do Senhor depende toda a decisão. O que ele está falando aqui? Quem fecha, os cabelos brancos são como a coroa da glória para quem se encontra no caminho da justiça. Quão maravilhoso é você ir envelhecendo com sabedoria, com inteligência, com o caminho reto, e as pessoas chegarem até você e pedir conselhos. E falar, como que você faz isso? O que você me sugere daquilo? Quem tem cabelo branco, quem já tem uma determinada idade e é procurado pelos demais para aconselhar, é uma pessoa que todo mundo olha para ela e fala, essa pessoa é sábia, eu vou me aconselhar com ela, eu vou pedir um conselho para ela. É isso que ele está falando aqui. Os cabelos brancos são uma coroa de glória a quem se encontra no caminho da justiça. Vocês já viram aqueles senhores, aqueles velhos rabugentos que reclamam de tudo, que tudo tá ruim? Tem umas vovó por aí, eu falo com meus filhos, gente, se vocês me verem velha, se eu ficar igual essa vovó, vocês me avisam, mãe, você tá igual aquela vovó do mercado. É exatamente isso que tá falando aqui. Como que você sabe se você é uma pessoa sábia ou não? A partir do momento que você é procurado pelas pessoas para elas te pedirem uma opinião, é exatamente isso que está acontecendo. Elas estão vendo a sua vida, elas veem a sua atitude perante as coisas que se apresentam e elas vão lá e falam, como que eu faço isso? O que você me sugere para eu conseguir dar conta disso? E aconteceu isso e hoje. Como que você acha? Como que você fez? Ou seja, é muito lindo. Porque você fala assim, gente, eu estou refletindo exatamente aquilo que eu estou estudando. Né? A minha vida está sendo exatamente espelho daquilo que eu estou sentindo. Então, assim, é reflexo, reflete e as pessoas veem. A gente acha que não, mas as pessoas veem. Então, isso é muito maravilhoso, né? Mas do Senhor depende toda a decisão. Gente, façamos o exercício de entregar tudo nas mãos de Deus. Tudo. Entrega toda a sua vida na mão de Deus. Entregue a sua vontade nas mãos dele. Peça para ele, Senhor, que a minha vontade seja santa. Coloque tudo, consagre tudo nas mãos dele. Porque dele depende toda a decisão. E se for agradável a ele, você vai usufruir do favor de Deus. Não tem como dar errado.